Fala, torcedor colorado, tudo bem, tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência. Vamos repercutir o que foi essa vitória colorada por 2-0, uma vitória com autoridade na noite desse último sábado no estádio Beira-Rio. Um pouco mais de 20 mil torcedores, 22 mil torcedores dentro do estádio Beira-Rio para empurrar, para prestigiar o Internacional numa noite em que tudo deu certo. O Internacional entrou com um esquema diferente, o Inter tinha desfalques, o Inter perdeu o Luiz Otávio nessa última sexta-feira, teve uma mudança ali de jogadores, o Bruno Henrique e o Thiago Maia jogaram juntos na volância colorada, o Inter entrou com 3 zagueiros, o Alan Patrick um pouco mais de liberdade para flutuar entre o meio e o ataque, e principalmente no ataque foi a grande mudança da comissão técnica de Ramon Dias e de Emiliano Dias, que foi a saída do Rafael Borré do time titular e o ingresso de Vitinho como uma espécie de centroavante, mas jogando pelo lado do campo junto com o Johan Carboneiro. O Internacional, que nos primeiros minutos já começou empurrando o time do Botafogo, o Internacional criando volume de chance, mas o Internacional jogando com 3 zagueiros, deixando o Gabriel Mercado como se fosse um líbero, e aí o Vitão e o Juninho se resguardando um pouco mais e protegendo as laterais do Internacional, para que o Bernabé e o Brian Aguirre não jogassem como os laterais, mas sim como 2 alas, quando um avançava e o outro se ficava um pouquinho segurando a posição. O Internacional de ponta a ponta, desde o goleiro até o Vitinho, o centroavante, o Internacional foi muito bem e já construiu o seu primeiro gol com o Alan Patrick numa jogada pela direita, aquela jogada ali foi jogada trabalhada. A gente veio cobrando muito do Internacional, repertório de escalação, repertório de jogada, onde o Internacional ficava durante todos os jogos do Campeonato Brasileiro, também de outros jogos onde o Internacional não tinha repertório de esquema, onde o técnico Roger Machado não fazia um repertório de esquema diferente para surpreender o adversário. O Internacional, como consequência, jogando sempre no mesmo esquema, ficava sempre refém de uma mesma jogada, onde o Internacional já era muito previsível para os adversários. Qualquer adversário que jogar dentro do estádio Beira-Rio e fora sempre se sobressaía sobre o Colorado. E no primeiro gol, numa jogada pela direita, numa trama muito bem feita, o Alan Patrick no rebote venceu o Léo Link Internacional 1-0. O Colorado no primeiro tempo dominou com grande maestria o Botafogo, que é o 4º colocado, o último campeão da América e também campeão brasileiro. Não jogou no estádio Beira-Rio. É verdade que o Botafogo tinha seus desfalques, mas o Internacional também tinha seus desfalques. Choveu no início da partida, é verdade, o que atrapalhou também um pouco um time que é muito rápido, envolvente tecnicamente do Botafogo, mas também foi uma coisa que dificultou o Internacional. Então ambas as equipes tiveram esta dificuldade, mas o Internacional sobre ser superior. O Internacional entrou com mais vontade na partida, o Inter lutando por cada bola como se fosse um prato de comida. Os jogadores do Internacional, os volantes Bruno Henrique e Thiago Maia fizeram um jogo que se esperava, né, dos 2 volantes do Internacional e 2 jogadores que vêm sendo muito criticados pela torcida. Eu fui um que sempre critiquei o Bruno Henrique desde a sua chegada, que nunca tinha feito uma partida decente com a camisa do Internacional, e ontem ele fez uma partida decente com a camisa do Internacional, fez o que se esperava. O Thiago Maia sempre se mostrando para a partida. O Vitinho como falso 9, um falso atacante, caindo pelas beiradas do campo, assim como Carboneiro, muito envolvente, bagunçando, fazendo um terror na defesa do Botafogo, e foi assim que surgiu o segundo gol na segunda etapa do Internacional, no lançamento do Carboneiro da esquerda para o meio, onde o Vitinho surge no meio da defesa do Botafogo, quebrando as linhas completamente do Botafogo, vencendo o Léo Link, que saiu da sua meta para tentar fechar o ângulo do Vitinho, mas ele foi mais rápido, já deu um toque com a perna direita e de perna esquerda chutou cruzado sem chance para o goleiro adversário. Dali o Internacional começou a fazer algumas substituições. O Bruno Gomes entrou no meio campo, na volância do Internacional, acaba se tornando mais uma peça defensiva / ofensiva para o Internacional. O Roger Machado ele atuou muito bem como lateral direito. Ele falou recentemente em declaração que gostaria de continuar brigando pela lateral direita, mas o Ramon Dias e o Emiliano acharam ali no Bruno Gomes uma outra peça muito interessante
no meio campo defensivo e também ofensivo do Internacional, ajudando na questão de retenção de bola, assim como o Alan Patrick fez essa situação durante a partida. O goleiro Antony também foi muito bem, muito seguro, não foi tão acionado assim, até porque a defesa do Internacional se postou muito bem, né? Quanto tempo a gente não vê o Internacional jogando dessa forma? O Colorado tendo repertório de jogada, repertório de esquema, Internacional jogando futebol do tamanho do Esporte Clube Internacional. E com a vitória, o Colorado agora é o 12º colocado com 32 pontos. Abriu os 7 pontos de vantagem do primeiro, que está ali, que abre a tabela de rebaixamento, que é o Vitória, que é o 17º com 25 pontos. O Internacional, com essa vitória sobre o Botafogo, abriu 7 pontos de diferença. Enfrenta o Mirassol agora na próxima rodada, no dia 15, às 8 horas da noite, após parada de data FIFA em São Paulo. Depois o Internacional encara o Sport no estádio Beira-Rio. Depois tem uma rodada atrasada diante do Botafogo pela 4ª rodada, fora de casa também. E com essa vitória, o Internacional tem mais tranquilidade, mais calma para pensar e trabalhar e recuperar também a questão física. Pois uma defesa bem postada, o time corre menos, tem aí gás para deixar também os laterais jogarem como alas, como joga o Brian Aguirre e o Bernabé, que defensivamente não entrega o que se espera. Tendo 3 zagueiros lá atrás, dá uma tranquilidade para que os laterais, joguem como alas e assim tem um poderio e uma chance a mais de ataque, como consequência criando mais chances de gol. E assim o Internacional vai treinando, vai aos poucos construindo as suas vitórias, tendo seus embates de igual para igual diante dos adversários, independente de quem seja. É isso que se esperava do Internacional. A gente viu o apelo do D'Alessandro, né, na última coletiva, praticamente chorando, pedindo, implorando para que a torcida voltasse a empurrar o Internacional, não por ele, ou pelos jogadores, ou pelos dirigentes, mas sim pelo clube. E após a vitória, o Emiliano e o Ramon Dias falaram que o Internacional tinha que entrar em campo e fazer uma guerra, lutar por um prato de comida. Foi assim que o Inter fez. O Internacional não negociou intensidade, como diz o Emiliano na sua entrevista coletiva. O Internacional não negociou intensidade, lutou, fez uma guerra dentro do estádio Beira-Rio. E aí as poucas pessoas, 22 mil torcedores que estiveram em campo, fizeram uma linda festa. E aí, tudo é consequência. Se o Internacional pelo menos entrega a vontade dentro de campo, a torcida vai abraçar. Não adianta a torcida ir lá fazer ruas de fogo, 40 mil torcedores dentro do estádio Beira-Rio e festa no entorno do Beira-Rio, para chegar o Internacional sem prender apenas a um esquema, não ter repertório de jogadas, jogadores demonstrando pouca vontade. A torcida não vai abraçar mesmo. A mudança de postura fez toda a diferença para que o Internacional voltasse a vencer e voltasse a jogar de forma decente. O Internacional deu uma respirada, deu uma aliviada. Não tá tudo certo, não tá tudo salvo. Um tijolinho a mais foi colocado nessa construção de se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Se o Internacional ir construindo mais vitórias, já pode começar a pensar em outras coisas, sonhar com outras coisas dentro do Campeonato Brasileiro, mas vamos a jogo até a 38ª rodada do Brasileirão. O D'Alessandro falou, após a coletiva, se apresentou para a coletiva, agradeceu a presença da torcida, e é assim que vai ser nas próximas partidas. O que tu achou desse jogo, dessa mudança de postura do Internacional dentro da partida? Os outros resultados paralelos ajudaram o Internacional, outros jogos vão acontecer ainda nesse domingo, e vamos aí trabalhar nessa parada de data FIFA. Muito provavelmente contra o Mirassol, na volta da parada de data FIFA, o Internacional não deve de ter o Rafael Borré e o Carboneiro, ambos vão servir a seleção colombiana nessa parada de data FIFA. Te inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações e deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!